voltamos aqui para o nosso ciclo de palestra. Lembrando de vocês terem que entrar no Telegram, interagir e mandar suas perguntas. Lembra de indicar quem é o palestrante. E mais uma vez, de novo, eu não canso de dizer, eu tenho um WhatsApp para Cecília Cury e eu vou convidar a minha amiga maravilhosa, professora da Tacta, Cecília Cury, que é advogada e empreendedora cívica, cofundadora do Põe no Rótulo e do Alergia Alimentar Brasil. Ela vai falar sobre publicidade de alimentos, quais são os seus limites. Tem limites, será? Quem vai responder isso para nós é a Cecília Cury. O palco é todo seu, Cecília. Beijo, te amo. Que alegria estar aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu não sei se eu tenho o ponto do Boninho, mas eu tenho o WhatsApp aqui aberto. Eu queria muito que isso fosse presencial. Olha, no último ano eu quis muita coisa presencial, mas tem uma coisa que para mim seria muito diferente de ser presencial, era o horizonte, um momento de partilha de sonhos, de esperança, expectativa, de informação, mas a gente tem conseguido no virtual de alguma maneira. Eu não vou enrolar muito na introdução, vou só dizer que eu sou uma professora que veste a camisa, tá? Então, cursos Tacta, I'm in completamente. Acho que é um time de professores muito, muito engajado, e eu me incluo nesse time e no engajamento. Muito bem, para hoje o que nós pensamos de cardápio? Publicidade de alimentos, quais são os limites? E aí está aqui o menu. Liberdade de expressão, o que é, e mais importante do que o que é o que não é. A liberdade publicitária não é de expressão, eu já antecipo, mas vou repetir isso algumas vezes. Vou trazer algumas referências internacionais e nacionais sobre o estado da arte, em que pé que está o tema da publicidade e de seus limites. E aí, considerações finais para a nossa reflexão. Tem uma música dos tempos de outrora que o cidadão perguntava o que ele ia fazer com essa tal liberdade. E é a partir daí que a gente vai conversar. Se eu vou falar sobre limite à liberdade publicitária, eu vou falar isso com base em quê? Na regra do jogo. E qual é o nosso jogo? Onde está a regra? A regra do nosso jogo é a Constituição Federal. Está aí. Então é nela que a gente vai buscar quais são os contornos jurídicos da liberdade de expressão, para daí então falar sobre a liberdade publicitária. Liberdade de expressão é a liberdade que os brasileiros e os estrangeiros, portanto, pessoas, indivíduos, pessoas com CPF, no caso de brasileiros, pessoas com uma certidão de estrangeiro, no caso dos estrangeiros, que têm a liberdade para falar sobre aquilo que elas pensam. Elas têm a liberdade de se expressar no campo das artes, né, atividade intelectual, artística, produzir obra, novela, livros, independentemente de censura. Então, isso é a liberdade de expressão pelo que diz o texto da Constituição, que eu insisto em dizer, são as regras do jogo. E a liberdade de expressão, ela tem qual fundamento, assim, para que ela serve? Por que foi ali protegida na Constituição Federal? Foi protegida como um direito individual, eu insisto, de pessoas físicas, de se informarem, de buscarem informação, de informarem aos demais, de opinarem e de criticarem. Por que não? A liberdade de crítica está dentro desse guarda-chuva. Quais são os objetivos da liberdade de expressão, que eu insisto, não é de publicidade? É promover o debate, transmitir ideias, garantir o pluralismo democrático. É isso, eu concordo, eu discordo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas por quê? Bom, quem quiser saber os grandes porquês vai para a ciência, vai estudar, vai pesquisar fundamentos bem elaborados, mas assim, essa chuva de ideias é parte da liberdade de expressão. Insisto, não cabe censura prévia. Contudo, existe responsabilização no caso de abuso. Epa! Então, a liberdade de expressão que você acabou de dizer, que está ali na Constituição para garantir o pluralismo, a expressão de ideias, o direito de opinião e de crítica, tem limite. Pois é, tem limite. Então, está aqui o nosso querido Armandinho, ou pelo menos o meu querido Armandinho, que fez lá um desenho artístico e estava tomando lá uma repreendida de seu pai. E ele disse, e a liberdade de expressão, pai? E o pai do Armandinho falou assim, olha, na parede da sala, não, meu filho. Então é isso, a liberdade de expressão não te dá o direito de desenhar na parede da sala, sem consequências, e ela também não pode ser usada como uma arma para atingir o outro. E, inclusive, se eu faço isso, tem consequência. E aí eu trouxe aqui, sem nenhuma expectativa de que vocês saiam daqui penalistas ou advogados, mas só para dizer que existem, inclusive, crimes. No caso de abuso da liberdade de expressão, existem crimes, tipos penais, que, inclusive, podem gerar não só multa, mas também detenção, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Então, existe a liberdade de expressão,
o que não faz com que ela seja ilimitada. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já disse, discurso de ódio não é opinião. Tá aqui o precedente, quem quiser printa a tela, mas acho que isso é coisa bem de advogado, mas assim, eu usar do meu direito de falar o que eu bem entender para ofender, nesse caso, uma raça, uma religião, não está protegida pela liberdade de expressão. E isso vai ter a ver com a nossa agenda de alimentos logo mais, tá? Essa introdução, para mim, ela é importante, porque senão eu acho que faltam peças para a gente conversar ali no final, a olhar o quebra-cabeça todo. Que mais não é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão também não é o direito de alguém ficar inventando e distribuindo fake news, com cara de fato, mas na realidade fake, que coloque a ordem democrática em risco, que viole os princípios estruturantes da nossa democracia. Isso também, já disse o Supremo Tribunal Federal, eu peguei um precedente do ano passado, mas esse ano ele reiterou. E aí? E a liberdade de expressão publicitária? Eu escolhi essa imagem de propósito por conta desse monte de claims que tem por aí. Isso não existe. Não existe liberdade de expressão publicitária. O que existe é uma liberdade publicitária e para saber sobre ela, qual o alcance, quais os limites, a gente volta de novo onde? Na regra do jogo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Para eu entender se eu posso, se eu não posso e até onde eu posso, eu preciso na regra do jogo. E quando eu falo da regra do jogo, claro que eu sempre remeto à Constituição Federal, porque é a partir dela que as outras normas nascem. Quem fizer o curso de assuntos regulatórios, e eu dou algumas aulas ali, ou quem fizer o curso específico sobre esse tema que a TACTA também vai ofertar, existe uma aula inteira sobre, ok, a partir da Constituição Federal, como se estabelecem as outras regras do jogo, mas assim, a Constituição Federal eu não poderia deixar de tratar por aqui. Aqui, para eu falar de como a Constituição Federal trata da liberdade publicitária, de expressão publicitária, eu criei dois tipos num texto que foi publicado na Revista Brasileira de Direito do Consumidor, que é a limitação por nocividade presumida, que são os casos nos quais a Constituição Federal expressamente prevê as situações em que a liberdade publicitária ela nasce restrita, ela já nasce pequena, ela já nasce limitada, porque são situações nas quais o Constituinte já identificou situações de risco. Caso de propaganda de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxico, medicamentos e terapias. Então, essas já nascem com o Constituinte dizendo, ô legislador, quando você for regulamentar a publicidade desses produtos, saiba que elas precisam ser limitadas, de início. Há situações nas quais, e esse tipo eu criei, que a limitação ela vem por nocividade revelada. Revelada em que sentido? De onde esse nome? Pensei naqueles filmes de fotografia, coisa de gente que é mais ou menos da minha época e não tão jovem, mas que você tem um filme, você tira as fotos e aí você revela e descobre o que foi que você conseguiu fotografar no fim do dia. Então aqui é o seguinte, o Constituinte diz assim, olha, há situações nas quais o legislador federal vai identificar que existe risco de nocividade à saúde ou ao meio ambiente. E nessas situações, o legislador pode sim limitar a liberdade publicitária. E vem o Código de Defesa do Consumidor e já diz assim, olha, eu vou te contar casos nos quais a liberdade publicitária é limitada e não pode ir além. E aí nasce, por exemplo, o que diz o artigo 37 do CDC, as situações de publicidade enganosa. São aquelas publicidades que fazem o consumidor achar que nós temos aqui, de fato, laranja caseira, gominhos, e que aquele outro ali é um produto de açúcar com um pouco de corante, aroma e tal, e cheiro de uva, diz aqui, é sem corantes artificiais, sem não sei o quê. Esse outro aqui que tem o trânsito intestinal e a flechinha, eu trouxe esses 3 casos para ilustrar situações em que ou o judiciário ou o executivo federal, a Secretaria de Defesa do Consumidor, disseram assim, olha, tá fora. Violou a regra do jogo, não pode. E mandou retirar a publicidade. No caso dessa bebida láctea aqui de morango, o fato é que dizia que melhorava o trânsito intestinal e não é dado a um produto alimentício falar sobre questões de saúde. Não é dado a um produto alimentício falar eu melhoro o seu trânsito intestinal, porque a gente não sabe, nem o fabricante desse iogurte aqui, dessa bebida láctea, nem eu e quem não for ao médico não sabe o que é que está causando uma dificuldade no trânsito intestinal. Por vezes é uma intolerância à lactose, por vezes é um câncer, por vezes é o que quer que seja, e tomar doses disso não vai mudar nada, a não ser a margem de lucro da empresa. Então, não pode. Trouxe também situações
ilustrar a publicidade que é abusiva. A publicidade ela é abusiva quando ela, por exemplo, se aproveita da deficiência de julgamento de uma criança para dizer, compre não sei quantos produtos, junte mas não sei quantos reais e ganhe. Ganhe um relógio, ganhe um mascote, ganhe bichinhos, tive todos. Ganhe os bichinhos, caí super nelas no meu tempo. O STJ já disse mais de uma vez, você não pode fazer uma publicidade dirigida à criança desse tipo de produto que tem um perfil nutricional desfavorável à saúde dela, para tentar fazer essa venda casada de compre não sei quantos, junte mas não sei quantos e ganhe não sei o que lá. Não pode. Trouxe também situações em que a abusividade se deu por conta de usar a mulher como um objeto, no caso dessa publicidade do verão de 2006 da cerveja, mas que também aconteceu há não tanto tempo, devia ter sido suficiente aquela, né? Mas há não tanto tempo apareceu essa outra que usava não só a mulher como um objeto, mas usava uma mulher negra para dizer o quanto que aquela cerveja era, assim, incrível. E esses são casos de publicidade abusiva, casos em que essa liberdade publicitária tem limites. Tem limites. Referências internacionais. Eu espero que não esteja sendo muito rápida, mas eu estou tentando botar a gente no eixo para entrar no nosso debate, e com isso todo o programa seguir a linha que precisa, mas eu estou absolutamente à disposição para conversa na hora do debate, ou em seguida, e quando for, tá? Trouxe aqui algumas referências internacionais com a seguinte ideia. Bom, você está aqui falando sobre o que a Constituição prevê, sobre a liberdade publicitária, quais são os limites que o Código de Defesa do Consumidor traz, mas e na prática, assim, em que pé que isso está? Eu trouxe aqui uma situação que é da Argentina, onde para você poder usar uma imagem de fruta, você precisa que o produto tenha pelo menos 50% da fruta, no caso de limão 25%. Se eu não tiver, e é o caso desse produto aqui, eu não posso colocar aquela laranja linda, aquele abacaxi escorrendo, eu não posso. O que eu faço é ali, né, tá o nome do produto, sabor de laranja, sabor de limonada doce, sabor de abacaxi. No Brasil, por hora, e não vai demorar muito a isso mudar, a gente ainda encontra as imagens de frutas, por vezes elas fatiadas e suculentas, aqui elas estão fechadinhas, estão um pouco mais recatadinhas, mas a gente precisa caminhar em relação a esse tema, e eu vou chegar nisso até o final da nossa conversa. E a publicidade dirigida à criança? Eu trouxe há pouco os 2 precedentes do STJ que disseram, olha, venda casada, produto destinado, com publicidade destinada à criança, que tem um perfil nutricional desfavorável à sua saúde, não pode. Isso é o que a gente tem numa decisão judicial. No caso do Chile e do México, uma norma já em vigor e a outra que está para entrar em abril, e espero que isso aconteça, trouxeram a seguinte mensagem, a seguinte lógica para o sistema, na regra do jogo lá. Se você tiver a aplicação do octógono, você não pode fazer comunicação dirigida à criança. Se você tiver o octógono, basta um, você não pode colocar personagem, você não pode fazer uma publicidade com animação para criança, você não pode usar a voz de criança. Por quê? Porque este é um produto que a gente, o legislador, não só eu, tá? Estou me botando no lugar do legislador lá. O legislador lá olha e faz assim, esse é um produto cujo consumo não é recomendado em larga escala. É um produto cujo consumo talvez possa ser interessante, como vocês dizem, indulgente, puxa, que bacana, mas se eu faço uma comunicação dirigida à criança, eu dificulto a adoção de uma alimentação saudável, equilibrada, adequada e especialmente numa idade tão pequena de formação. Então, no Chile já não pode, houve debate, e choro, e, enfim, ameaças mil, tribunal para cá, tribunal para lá, o MC, inclusive, foi demandada, ainda não deu retorno, mas temos indícios de que vai ficar tudo bem para o Chile, quando eu digo tudo bem é não poder usar o personagem, e, por hora, a informação que nós temos é a de que a legislação tem o propósito de proteger a saúde e uma alimentação adequada, balanceada para as crianças e, portanto, é válido esse limite. O México caminhou no mesmo sentido, dizendo, se tiver selo, não vai poder fazer comunicação dirigida à criança. No Peru há debate, no Brasil chegou-se a pensar nisso, talvez seja uma próxima etapa, e é por isso que eu trago essa reflexão.
E no Reino Unido? Porque aqui a gente estava na América Latina e o tanto que isso nos influencia, né? Mas quando a gente pensa no Reino Unido, que embora não esteja mais na Europa, no sentido da União Europeia, ainda é um tanto Europa e ainda influencia um tanto, nós tivemos uma decisão do ano passado que diz que a partir do fim de 2022 não caberia mais publicidade de produtos com altos teores de açúcar, gordura e sal. E por que não? Porque o governo identificou que esses são produtos que, infelizmente, favorecem um cenário de aumento do sobrepeso, de aumento da obesidade, e que, portanto, o Estado precisa fazer alguma coisa, quer dizer, no more junk free on TV. Então foi isso que o Estado disse ali, né? O governo falou, olha, não vai dar para ter publicidade. Hoje a gente tem uma questão de limitação de horários e tudo mais, mas eles querem fazer um banimento total. A indústria não gostou. Não, já me tiraram o tigre lá, e agora estão querendo dizer que eu não vou poder publicizar aqui, onde já se viu, e a minha liberdade, o emprego, e a PIB, sei eu, né? Em algum momento, toda a indústria vai ter que sentar, parar e pensar, como disse há pouco a Leila, como disse a Cris ontem, como disseram vários em alguns momentos das suas falas, a indústria vai ter que parar, sentar e pensar qual é o meu papel no mundo, qual é o meu papel no ecossistema, qual é a minha responsabilidade em relação à saúde das pessoas. Então, eu posso talvez chorar, chiar e tal, mas em algum momento, alguma coisa vai ter que ser feita. E no Brasil? No Brasil, nós temos alguns debates acontecendo, a exemplo da regulamentação dos produtos com cereais integrais e o limite ao uso dessa expressão integral, o produto tem que ter mais do que 30% de grãos e cereais, enfim, advindos de grãos integrais, e como que é essa declaração, e o tamanho da fonte, tudo isso vai sendo regulado, porque a gente evite o abuso. Talvez pudesse ser desnecessário ter regulamentação e com esse grau de detalhamento, mas quando a gente vê que, infelizmente, as pessoas se inspiram mais em como o coleguinha faz do que se inspirar naquilo que é como eu comunico melhor ao consumidor do ponto de vista de saúde pública, a gente acaba precisando de regulamentação. Em paralelo, nós temos o MAPA discutindo também a publicidade nas bebidas não alcoólicas e dizendo, olha, você vai ter que dizer quanto de fruta que tem aqui. Se não tiver fruta, você vai ter que dizer não contém fruta, ou 0% de fruta. Se tiver menos que 1% de fruta, você vai ter que dizer menos de... Enfim, tudo isso para evitar ao máximo que o consumidor seja induzido a erro e engano. E no caso de produtos que não têm fruta, não vai mais poder usar imagem de fruta. Alguém disse durante a audiência pública, mas como assim? O consumidor precisa saber que aquilo tem, assim, uma lembrança de morango. Mas a lembrança de morango não nos permite colocar uma imagem de morango na embalagem, porque isso faz com que o consumidor diga, morango. E isso é auto em publicidade. Eu fiz aqui com a ajuda do meu filho com a ajuda do meu filho um octógono, auto em publicidade. Então, produtos que acabam, que a publicidade diz muito mais do que efetivamente o produto tem, são produtos auto em publicidade, que, portanto, precisam ter essa publicidade melhor organizadas e circunstanciadas para que a gente não tenha abuso, para que a gente não tenha engano, situações que o Código de Defesa do Consumidor diz que não são permitidas e que encontram embasamento na Constituição Federal para dizer aqui não, assim não. Trouxe também duas situações em que empresas disseram eu não vou mais me comunicar ou eu não vou me comunicar com crianças, é o exemplo dessa Mercur, que faz aquela borracha, faz algumas coisas assim de papelaria, bem cara de volta às aulas, e a Ben & Jerry. Eu achei interessante a Ben & Jerry, quando eu fui estudar esse caso, eu identifiquei que a Ben & Jerry não costuma fazer publicidade dirigida a crianças, mas mesmo assim ela achou por bem assinar esse documento que a Alana disponibiliza no site e dizer que ela não faria publicidade dirigida a crianças. Nós tivemos um outro exemplo de empresas que disseram eu não vou fazer publicidade dirigida a criança, ou eu não vou mais vender refrigerante à escola que seja frequentada por crianças, né? Então, seja pessoas abaixo de 12 anos. O fato é que, por ser um acordo voluntário, por serem situações em que a empresa diz assim, a associação diz eu não vou mais fazer isso, as maiores empresas dizem eu não vou mais fazer isso, mas não é vinculante, ela não obriga
portanto, se eu descumpro, não tem sanção, não tem pena, não tem multa, não tem recolhimento. E aí temos situações como essa. Ah, mas isso foi pontual no seu mercado. Não foi pontual no meu mercado, porque essa é a foto que quem tirou fui eu, mas eu recebi diversas fotos de outras pessoas que também estão atentas para esse tema. E o fato é que tem gente organizando, ou tinha antes da pandemia, gente organizando produtos que não são para lancheira no displayzinho aqui de produtos para lancheira. Então, quando a gente tem uma norma que vincula, que obriga, que proíbe, certamente esse tipo de coisa não aconteceria, porque o medo de uma multa, o medo de um recolhimento, o medo de, enfim, do nome sair mal na foto, provavelmente faria com que houvesse talvez uma capacitação maior das pessoas que organizam os produtos nas gôndolas. E assim, como mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Então, assim, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Quando a gente pensa, volto, na liberdade de expressão, eu vou fazer com essa tal liberdade ter consciência de que aquilo que eu falo tem consequência e que eu posso ser punido por aquilo que eu falo, civil e penalmente. Mas quando eu falo da liberdade publicitária, eu tenho que ter em mente, eu insisto, qual é o meu papel se eu sou uma empresa? Qual é o meu papel nesse ecossistema? O que eu estou vendendo? Quanto que a imagem diz? E quanto que isso de fato reflete o que o produto contém? E é preciso que seja muito fidedigno. Eu preciso levar em conta que nós estamos numa situação, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha uma publicação da The Lancet falando sobre a sindemia global, que seria a coexistência entre a pandemia de obesidade, sobrepeso, aumento de doenças crônicas não transmissíveis de uma maneira muito crítica, e as mudanças climáticas. E a gente agora ganhou a pandemia do coronavírus, que sabemos que, infelizmente, tem como um dos fatores de agravamento a existência de doenças crônicas não transmissíveis e a obesidade. Então, portanto, o cenário se a gente olhar de uma maneira mais apreciativa, mais otimista, ele convida a uma mudança completa da maneira pela qual a gente pensa nos produtos e a maneira pela qual a gente oferta esses produtos. É preciso mais do que nunca que haja responsabilidade naquilo que a gente produz, como a gente produz, como a gente oferta, e claro, ali na outra ponta, como descarta e como que faz a economia girar de uma maneira circular, mais favorável ao planeta e à saúde das pessoas. E quando a gente pensa, assim, tentando fazer um pouco de laço com o que eu escutei entre ontem e hoje no nosso evento aqui, o Horizonte 21 Food, eu penso nos produtos plant-based, por exemplo. Isso já foi tema de uma fala minha no nosso Happy Food Tacta do ano passado. Mas quando a gente pensa nos produtos baseados em plantas, em vegetais, o que é importante deixar claro? Que o que quer que seja que eu produza e como quer que seja que eu vá ofertar, eu preciso deixar muito claro na denominação de venda uma maneira de fazer com que o consumidor identifique que aquilo é uma alternativa. Então, se eu vou chamar de salsicha, mas dizer que é uma salsicha vegetariana ou vegana, à base de planta, enfim, qual o melhor nome, estão aí os pesquisadores da área para definir, mas é dizer que é uma salsicha alternativa, é uma bebida vegetal, é um creme de leite, só que não é creme de leite, mas enfim, um creme vegetal, alternativo, enfim, deixar claro de que se trata de uma alternativa. Há pouco foi dito na fala que me antecedeu a questão da expectativa desse perfil nutricional. Então, se eu estou falando de um substituto de leite, existe sim a expectativa de que ele tenha cálcio, de que ele tenha vitamina D. Como que isso vai se dar na prática, como que o produto fica, se fica líquido, se separa, não é a minha praia. Mas existe sim essa expectativa de que exista um aporte de nutrientes que seja equiparável. Quando a gente pensa nos produtos voltados ao público sênior, eu pensei, poxa, por que será que a gente ainda não tem tantos desses produtos e lá fora temos tantos? E uma das hipóteses que me ocorreu foi, poxa, vai ver que é porque no Brasil a gente não pode fazer uma publicidade falando melhora a sua saúde nisso ou naquilo outro, e não podemos por quê? Porque o abuso nos mostra que infelizmente o consumidor é induzido a erro e pode ser que ele, a pretexto de, bom, isso aqui resolve a tua osteoporose, que o cidadão, enfim, o filho do cidadão ou da cidadã fale, puxa, eu vou comprar isso aqui para o meu pai ou a minha mãe não terem osteoporose, o que não é real, porque não adianta eu me entupir de um pó de qualquer coisa se eu não tiver
associado a isso a uma dieta balanceada, a exercício físico, enfim, a gente sabe que a osteoporose é muito mais do que simplesmente ingerir esse ou aquele nutriente. Mas sim, precisamos avançar e criar um portfólio de produtos que atenda e atinja esse público, porque estão por aí, logo logo chegarei lá também, e precisamos talvez de um produto com um perfil muito específico. Eu acho que era isso que eu queria falar, na verdade eu quero mais é conversar com vocês do que falar, acho muito mais rico, muito mais potente, muito mais interessante, mas acho que eram essas mensagens que eu tinha para trazer para vocês, dizer que eu estou absolutamente à disposição no debate, pós-debate, LinkedIn, e-mail, enfim, à disposição de vocês, e eu espero que a gente consiga transformar o sistema alimentar para que a gente possa continuar por aqui. Ontem conversava com uma amiga e num dado momento eu disse, o mar não está para peixe. Aí eu mesma parei e falei, não, para, eu acho que talvez o mar esteja mais para peixe do que a terra para humanos. Então, ou a gente muda o nosso jeito de ser e estar, ou, como disse o Léo no Horizonte 2020, a terra vai seguir sem a gente, ela não tem problema nenhum. Então, muito obrigada e espero que a gente possa se encontrar em breve, no online ou no presencial. Obrigada. Oi, Cecília, muito obrigado pela participação, maravilhosa palestra. Aí os contatinhos da Cecília.